Olá novamente, no vídeo anterior nós aprendemos o que é sacramento e que Jesus Cristo instituiu dois sacramentos para a igreja cristã, sendo eles o batismo e a ceia. Também fomos esclarecidos sobre o ritual do batismo, seu significado, a forma e a utilidade como meio de graça. E agora vamos olhar mais de perto para o ensino da Bíblia sobre a ceia do Senhor. A ceia é uma refeição de pão e vinho que aponta para o Senhor Jesus Cristo como nosso sustento e salvação. Esse é o significado da ceia. Então, pensando a respeito da ceia e a Páscoa, qual é essa relação? No Antigo Testamento, Deus instituiu a Páscoa e os judeus deveriam se reunir todo ano, no 10º dia do primeiro mês, e participar de uma refeição cujo objetivo era celebrar a libertação do Egito. E daí a gente pode olhar para os textos lá de Êxodo, capítulo 12, verso de 1 a 8, também o versículo 24 até o versículo 27, que é tratado a respeito disso. E você pode olhar para esses textos depois com calma para entender e ver ali como se dá isso, e como a palavra de Deus traz a instituição da Páscoa. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus institui a ceia no contexto dessa mesma celebração da Páscoa, no contexto da refeição da Páscoa. Ele se entregou para morrer na cruz, e isso acontece naquela mesma ocasião, revelando-se, o próprio Senhor Jesus, revelando-se como o Cordeiro de Deus. Jesus coloca-se, revela-se como esse Cordeiro de Deus que nos liberta por meio do oferecimento da sua carne e do seu sangue. Então, em outra circunstância, o próprio Senhor Jesus, o Redentor, se identificou como sendo o pão da vida, E ele mesmo afirmou que o seu corpo partido e o seu sangue são espiritualmente alimentos. E a ceia foi estabelecida para manter a lembrança dessa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus, como Redentor. E cada celebração da ceia visa o anúncio do Evangelho e da sua segunda vinda. Então, toda ceia, toda celebração da ceia, ela celebra esse anúncio do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus e também da esperança e da promessa da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. O entendimento dos elementos e a forma de celebração e participação da ceia. Na ceia se distribui pão e vinho, que simbolizam a carne e o sangue de Cristo. Eles não se transformam em carne e em sangue literal, de forma literal. E os membros participam, os membros professos participam dessa celebração, sendo eles membros genuínos de igrejas evangélicas genuínas e estando em comunhão com Deus e em comunhão com as suas igrejas. Aí a pergunta do Catecismo de Heidelberg, a pergunta 168 a respeito da ceia, o que é a ceia do Senhor? E a resposta, a ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho, conforme a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dela, alimentando-se do corpo e do sangue de Cristo para a nutrição espiritual e crescimento na graça, têm a sua união e comunhão com Ele confirmada, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Daí vale a pena a gente olhar para a nota, página 84, então a nota 87 ela vai esclarecer que existe, na verdade, 4 entendimentos sobre a ceia. Então os católicos romanos, eles entendem ali que a hóstia e o cálice são transformados na carne e no sangue de Cristo. E esse é o entendimento, então, o conceito da transubstanciação, é o entendimento católico romano.
Já os luteranos, eles entendem, né, como consubstanciação, ou seja, o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. E um outro reformador, né, o Ulrich Zwinglio, ele entendia que não há, né, ali a presença de Cristo na ceia. Ele entendia que o pão e o vinho são apenas símbolos e a ceia é unicamente um memorial, né? Agora já o entendimento de João Calvino, ele entendia que o pão e o vinho são símbolos e a ceia é o memorial, mas no entanto que Cristo ele se faz presente e abençoa todo aquele que participa da ceia com fé. A participação digna na ceia, então, comunica bênçãos aos seus participantes, né, aos comungantes. E a participação, né, de maneira indigna traz disciplina, ou seja, tem consequências negativas, como consta lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 27 a 30. Depois também eu convido você a se voltar a esse texto de forma atenta, você vai ler ali essa verdade, que a participação de maneira indigna traz consequências, traz disciplina. Então, por isso, os cristãos eles devem se examinar a si mesmos, né, como a instrução que a gente tem lá na primeira carta aos Coríntios, e assim, confessando os seus pecados, acertam as suas pendências relacionais com sincero arrependimento, e isso deve acontecer antes da participação do sacramento. Há uma outra nota também aqui acrescentada, é que na nossa denominação, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, as crianças não participam da ceia, pois elas não são aptas, né, a fazer esse autoexame que consta lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28. Olhando a respeito da ceia, desse sacramento, esse slide vai trazer com relação à qualificação. Então, a qualificação da ceia é um sacramento e ordenança. Significado orgânico, lembrança do sacrifício de Cristo e desfrute atual da bênção do Espírito Santo. Seus efeitos e sentidos espirituais. Concessão de graça mediante a intervenção divina nos corações. Uma doutrina subjacente. Adoramos ao Senhor em uma cerimônia memorial e sacramental. Os elementos são símbolos. Forma do ritual. Então ali pão e vinho são distribuídos entre os professos. E quem participa? Membro professo da Igreja Evangélica, em plena comunhão com Deus e com sua Igreja. Questões ligadas à profissão de fé, né? Qual a relação desse estudo com o ato de profissão de fé? Dali a pergunta para aquele candidato, né, que desejar participar ali da profissão pública de fé. Então, a esse candidato será perguntado: você está resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenado para o bem do seu povo? Você promete que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida desse seu filho, hão de instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? E daí a resposta do candidato relacionado ao batismo também dos filhos. Então, concluindo a nossa aula, né, do capítulo 16, não deixe de marcar essa aula como concluída. Para ter o seu curso concluído, podendo baixar seu certificado, você precisa realizar a atividade na tela do seu dispositivo. Então, não deixe de marcar a aula como concluída. Se Deus permitir, na próxima aula estaremos estudando sobre a oração. Então, até lá, que Deus abençoe e fique na paz do nosso Redentor.